solzinho agora, né? Um sol aqui seria bom. Pastor Johnny, ele, como eu falei, ele é pastor da Igreja Verdade e Vida, agora está morando em Curitiba. É um pastor que já está com a gente há muitos anos. Não sou o apóstolo Djalma, mas o pastor Johnny exerce um pastoreio mais próximo, cuidando do nosso coração. E hoje a gente tem a honra, o prazer de tê-lo aqui com a gente. A gente está muito feliz por isso. Era para vir todo mundo, mas não deu certo, mas na próxima. Pai, obrigado pela vida do pastor Johnny, pela honra, pelo privilégio de ter ele aqui, representando toda a Igreja Verdade e Vida, toda a sua casa, toda a sua família. Nós abençoamos a vida do nosso pastor, do nosso amigo. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Bom estar aqui, viu? Eu tô com vozona grossa porque eu fiquei rouco. Porque minha voz é mais fina. Gente, estou muito feliz por esse final de semana, por aquilo que eu vi o Senhor fazendo no meio da igreja, no meio dos jovens. Ontem à noite, lá na Verdade Vida, hoje de manhã na igreja. E eu acho que vocês vão pegar só a cerejinha mesmo, né? Só o melhor. Porque agora já tô aquecido, né? Amém? Eu queria cantar uma música com você que diz assim: Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos dizer que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga: tua doce voz, tua doce voz que me guia, meu avô. Na escuridão, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei, oh meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de um Deus fiel.
mais uma vez: és fiel em todo o tempo. És fiel. Sabe, Senhor, nós nessa noite estamos cantando sobre a Tua bondade, até mesmo diante de situações que querem nos provar o contrário, situações que querem dizer que o Senhor não é bom, situações que querem dizer que o Senhor me abandonou, que o Senhor desistiu da minha família. E tudo isso é mentira, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós queremos declarar que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vide, não haja uva, mesmo que não hajam animais, mesmo que não hajam recursos, nada disso muda quem o Senhor é. Por isso, a minha adoração e o meu louvor são teus. Não importa os momentos difíceis, nem a fartura na minha conta bancária, o Senhor é o mesmo. Senhor, nós não queremos confiar nem na riqueza, nem na falta. Nós queremos confiar no Senhor em todo o tempo. Por isso, Espírito Santo, nos dá uma mentalidade saudável, um olhar correto diante de todas as situações da nossa vida, para enxergar a bondade do Senhor. E sejamos capazes de, diante de cada desafio, perceber que esses desafios na verdade são oportunidades para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos, para nós sermos uma bênção na vida de tantas pessoas. Então, Espírito Santo, nessa hora, fique à vontade entre nós. Eu sei que o Senhor está à vontade desde o início dessa reunião, mas enquanto nós ouvimos a Tua palavra, fala conosco. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor decodifique essa palavra no coração de cada um. Eu sei que cada um tem uma esfera de entendimento, uma capacidade de entender diferente, e o Senhor é capaz de falar além das minhas palavras, porque o Senhor fala no homem interior, o Senhor fala onde a voz humana não alcança, o Senhor fala no nosso espírito, o Senhor fala nas entranhas do nosso coração. Então nessa noite, fala conosco a Tua palavra, edifica-nos pela Tua palavra, Espírito Santo, edifica-nos, constrói-nos por dentro, Senhor, e leva-nos a um lugar mais alto, mais alto, mais alto, lugar onde nós podemos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, gente. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e fala: meu Deus, que bom estar com você aqui nessa noite. Aleluia. Obrigado, gente, que louvor gostoso. É gostoso porque é para Jesus, né? Né, Pastor Wellington? Sabe que quando nós estamos responsáveis para compartilhar uma palavra, eu não sei quando você está responsável por compartilhar uma palavra, às vezes no seu grupo, às vezes chamo você para o aniversário da família e falo assim: traz uma palavra.
alguém da família, assim, ai meu Deus, o que eu falo agora? Dá um frio na barriga, não dá? E para nós também dá, subir no altar, né, nós tornamos esse lugar aqui, nós consagramos esse lugar como um altar. Ele não é só um palco, não é só uma plataforma. A gente acredita que uma vez que nós consagramos um lugar, ele tem uma função muito específica, né? E sempre que eu vou ministrar a palavra, eu tenho um certo temor, assim. E por que eu tenho esse temor? Porque a igreja não é minha. A igreja não é do pastor Wellington, dessa equipe. A igreja é de Jesus. Então nós pertencemos a Jesus. Então qualquer coisa que eu falar aqui, eu preciso saber que eu sou responsável por ser um instrumento de Jesus para edificar a igreja dele. Você, precioso de Jesus. Então isso gera bastante temor. E às vezes a gente não tem uma palavra muito bem elaborada e preparada. A gente fica assim, meu Deus, fui negligente. E às vezes a gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem que saber o que exatamente falar. Então hoje eu quero ser assim uma bênção na sua vida com uma palavra que há uns dias atrás o Senhor falou comigo. E sabe quando você enxerga algo num texto e fala assim, como é que eu não vi isso antes, né? E eu gosto da palavra de Jesus porque a palavra de Jesus, ela é simples. Tudo que Jesus fala é simples como ele é simples. Só que é profundo. Jesus, ao mesmo tempo que ele é simples, ele consegue ser profundo. Ele consegue penetrar no nosso coração de uma forma tão profunda, tão intensa. E eu quero que você abra o seu coração para Jesus nessa noite, para aquilo que ele vai falar para você. Isso aqui é um recado de Deus para você. É uma instrução do céu para você e para mim. E se você e eu acreditarmos no que Jesus está falando nessa noite através das Escrituras, você vai receber uma chave de Deus. É como se você recebesse um segredo de Deus para abrir umas portas que não abriam, sabe? Não é uma palavra de autoajuda. Não, é uma palavra, como a gente fala, né, da ajuda do alto. É uma ajuda que vem de cima para nos orientar, para nos alinhar e para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. A ideia de Deus, do reino de Deus, é mudar nossa forma de pensar. Porque se você pensar da forma correta, você vai ter uma ação correta. E quando você tiver uma ação correta, por causa de um pensamento correto, você vai colher e vai desfrutar de coisas que nada vai gerar tanta colheita na sua vida quanto uma mentalidade como de Deus. E a Bíblia diz que nós que fomos salvos por Cristo Jesus, recebemos também a mente de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Então é como se Deus colocasse em você a capacidade de pensar como Deus pensa. Você consegue imaginar isso? Que loucura! Mas Johnny, você não conhece a minha mente, você não conhece o que eu penso. Eu sei, e você não conhece o que eu penso. Agora imagine quando eu começo a crer que Deus quer colocar em mim uma mentalidade correta. E colocar nessa mentalidade correta os pensamentos corretos. E os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Você sabia? Maiores, mais altos. Ele não pensa como nós pensamos. Ele pensa de forma plena, total. A gente pensa como reação do que a gente vê e ouve. Verdade ou mentira? Então ouça o Espírito Santo falando com você nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai edificar algo dentro do seu coração como edificou no meu. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo 3. Nós vamos começar por aqui. Aqueles que são convertidos e frequentadores de igreja há mais tempo, sempre vão para o versículo 4. Pode garantir isso, posso te garantir isso, né? Porque o versículo 4 fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, amém? Depois, adiante, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Textos que a gente, que foi criado na igreja, não sei se você, como eu, nasceu num lar cristão e foi aprendendo na escola bíblica, naquela época,
né? Há 18 anos atrás, zoeira. Um pouquinho mais. Põe 30 aí em cima que dá certo. A gente, escola bíblica dominical, então a gente decorava alguns versículos. Mas o Senhor me chamou a atenção para o versículo 3. E eu quero que você ouça ele no seu espírito. O texto diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Olha só. Confie no Senhor e faça o bem. E você viverá seguro na terra e prosperará. NVT. Esse texto ele mostra 4 verdades que Davi, na sua devoção e na sua experiência com Deus, reconhece na vida de um ser humano. Ele está dizendo o seguinte, que eu e você precisamos aprender a confiar no Senhor, a fazer o bem, a habitar na terra e alimentar-se da verdade. Quando eu fico pensando em nós, seres humanos, eu sempre lembro que, segundo as Escrituras, você e eu fomos criados para a glória de Deus. Você e eu, seres humanos, somos coroa da criação. Sabe a parte mais importante da criação? A parte mais excelente, a mais gloriosa que alguém vai criar? Deus, quando fez todas as coisas, Ele fez o melhor, e o melhor foi você. O melhor do que Ele fez foi você. Quando Ele faz a terra, tudo é bom, mas quando Ele faz o homem, é muito bom. Ou seja, tem um plus de Deus, tem algo extra de Deus. Até porque quando eu e você fomos criados lá na formação no Éden, Adão, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então existe algo de Deus em nós. Então nós não fomos apenas criados para a glória de Deus, mas você e eu fomos criados a partir da própria glória de Deus. Nós nascemos num ambiente de glória. O projeto de Deus para a humanidade nasce num ambiente glorioso. Então você e eu existimos para a glória de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: você existe para a glória de Deus. Mas você também existe a partir da glória de Deus. Diga para a pessoa: você nasceu a partir da glória de Deus. Então quando eu entendo, quando eu percebo de onde eu vim e onde eu fui colocado, eu vim de Deus e fui plantado nessa terra, eu consigo enxergar 2 ambientes, 2 dimensões, 2 lugares, 2 espaços físicos, reais, e um deles é a eternidade. Um desses espaços, um desses lugares é a eternidade, onde Deus está, de onde nós viemos. O sonho da humanidade nasceu da eternidade. O sonho de criar homem e mulher à semelhança de Deus nasce a partir da eternidade, do incriado. A nossa mente não é capaz de acreditar em um lugar que nunca foi criado, mas a nossa fé consegue. Sim ou não? A fé consegue chegar lá e dizer: é verdade, Deus sempre existiu, o céu sempre existiu, a eternidade sempre existiu. Agora pense que é de lá que nós viemos, esse ambiente, a eternidade. Só que o outro ambiente, o outro lugar, espaço, é a terra. E a terra, os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. A terra é o ambiente onde você e eu estamos, é a matéria, aquilo que é palpável, é acessível, é visível. Então Deus ele cria, ele tem para nós 2 ambientes, um lugar eterno e um lugar aqui terreno que é limitado hoje. Eu fiquei às vezes eu fico pensando, não sei se você pensa nisso também. Imagina se Adão e Eva não tivessem pecado. Hoje mostraram uma figurinha para mim, para despressurizar você. Você está muito tenso, irmão. Vira para o seu irmão, fala aí: você está muito tenso, calma. Aquele cara é um pastor alemão, mas ele não é um hot dog não, calma, ele é de boa, né? Aí me mostraram uma figurinha
que se Adão e Eva fossem chineses, já viu essa? A hora que a serpente oferecesse a fruta, eles iam pegar a serpente e colocar numa grelha e assar ela, porque chinês come cobra. E eu usar a fruta para pôr na boca da serpente e fritar a bicha, assar ela. Ai, eu dei tanta risada. Mas eu fico pensando, se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem obedecido, como que a terra estaria hoje? Já pensou nisso? Eu tenho certeza que não ia ter política. Aleluia! Tô zoando, mas não ia precisar de uma ordem humana, porque o ambiente terreno estava cheio da glória de Deus. No Éden, aquele lugar que Deus tinha preparado, a glória de Deus governava. As leis de Deus, elas eram plenas e cumpridas. Elas se cumpriam naquele lugar. Imagina se não tivesse, mas essa não é a realidade. A realidade é que houve uma queda, um problema, e nós estamos aí interagindo com esse problema, né? Sim ou não? Agora, nessas duas dimensões básicas da vida, eternidade e a vida terrena, quando eu olho para esse texto que nós lemos, eu também vejo dois aspectos que se encaixam em dois ambientes. Dois aspectos da vida eterna, por exemplo, aqui no texto. O primeiro é confiar no Senhor. Confiança em Deus é um aspecto eterno. Outro aspecto é alimentar-se da verdade. Alimentar-se da verdade é um aspecto eterno, não é terreno. Confiar em um Deus transcendente, você está confiando em alguém que é eterno. Alimentar-se da verdade de alguém eterno é se alimentar de uma comida que não é passageira, mas que é eterna. Então, quando Davi, ele era fora da curva, né? Esse cara tinha com todo respeito, o cara, né? Porque meu brother, né? Mas ele tinha uma revelação de Deus que nós precisamos ter. Davi andava com Deus. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi era um tipo de Enoque, personalidade de Enoque, pessoa que aprendeu a andar com Deus. E quando você anda com alguém, e essa pessoa, ela revela o seu caráter, a sua integridade, a sua essência, você abre o teu coração e derrama o teu coração em confiança para essa pessoa. Então Davi, ele por caminhar com o Senhor, todos os dias, adorá-lo, servi-lo, apreciar a sua presença, ele diz assim: eu confio em ti, Senhor. Eu confio no Senhor. E então ele, nessa revelação pessoal, ele diz para Israel: confia no Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ande com o eterno, ande no ambiente da eternidade, não se conforme com um ambiente terreno, acesse os lugares celestiais, entre em lugares que você ainda não entrou, confia no Senhor, vai, anda com Ele. E uma das coisas mais incríveis que acontece quando nós andamos com alguém, é que as suas palavras, para nós, fazem sentido. Então Davi está dizendo o seguinte: olha, quando você andar com o Senhor, você vai aprender a confiar nele. E ao confiar nele, você vai começar a ser nutrido por tudo que ele diz. E a verdade é que o que Deus diz não é um discurso. O que Deus diz é o que ele é. Jesus diz que as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. A palavra de Jesus não é uma retórica. A palavra de Jesus não é um conceito, não é uma ideia. A palavra de Jesus é Ele. Então, no meu relacionamento com a eternidade, eu sou convidado a romper esse lugar terreno, andar com o eterno, me alimentar do que Ele faz. E então a minha vida é transformada. Agora, no ambiente
eterno, Jesus, em João 17:3, ele fala assim, João 17:3, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, ok? Se aparecer outra versão, só faz a tradução. Foi boa essa, né? João 17:3 diz assim, e a vida eterna é essa, a mesma versão, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, Jesus está dizendo, é conhecer a Deus. A vida eterna não é esperar morrer. A vida eterna não é terminar meus dias na terra. A vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. A vida eterna é um relacionamento com a eternidade. A vida eterna é como aquele jovem apaixonado por aquela moça que tudo perde o brilho, só ela brilha. A vida eterna é aquele relacionamento que tudo perde o sabor, porque você experimentou algo melhor, maior. E Jesus está falando isso. Quem tem a vida eterna conhece o Senhor. E quem conhece o Senhor confia nele, e quem confia no Senhor crê naquilo que ele diz, e aquele que crê no que ele diz se alimenta todos os dias dessa verdade, todos os dias. Eu não sei se você é como eu, mas eu gosto de comer todo dia, de preferência manhã, tarde e noite nos intervalos. Sim ou não? Eu sei que isso não é saudável, então eu jejuo. Aleluia. Jejuns intermitentes, por quê? Porque eu sei que isso não é saudável. Não só de pão viverá um homem, mas a palavra que procede da boca de Deus. Então eu me abstenho de alimentos naturais, porque eu quero o alimento verdadeiro. O verdadeiro, aquele que me nutre para a vida eterna. Então eu sei que você também faz isso. Aleluia. Se não faz, vai começar. Agora os aspectos que Davi também fala da vida terrena, porque embora nós pertencemos a um lugar celestial, nós não estamos fisicamente lá. Nós estamos espiritualmente, segundo o que Paulo fala aos Efésios, assentados em lugares celestiais com Cristo. Sim ou não? Nós estamos, mas isso é espiritualmente. Fisicamente você está sentado aqui na igreja de Icar, né? Fisicamente. Agora Davi, ele respeita esse ambiente, e ele traz dois aspectos da vida terrena, que é faça o bem, faze o bem e habita na terra. Faze o bem e habita na terra. E eu escolhi um texto de Gênesis 12, versículo 1 e 2, que Deus fala com Abrão. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e eu, Deus, o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Olha que poderoso isso. Duas coisas que falam de um estilo de vida terreno. O estilo de vida terreno, ele tem duas bases que Davi coloca. O primeiro é faça o bem. Por que fazer o bem? Porque você recebeu o bem. Quando Deus tem um encontro com Abrão, ele diz assim: Abrão, eu abençoo você, então faça o mesmo. Abrão, a partir da minha bênção sobre você, sê tu uma bênção. Só que ele diz assim: Abrão, habita na terra que eu te mostrarei.
habita, esteja, viva no lugar que eu vou te mostrar. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Abraão, não apenas seja um peregrino, mas desfrute do lugar onde eu te plantar, de onde eu conduzir a sua vida. Fazer o bem é um estilo de vida, amém? Fazer o bem é uma resposta do bem que eu recebi. Fazer o bem é quando você faz o bem, você aprende a fazer o bem, e quando você aprende a fazer o bem, você entende que você tem uma herança na terra, amém? Deus fez a terra para ser habitada, mas habitar na terra não é apenas morar, é desfrutar de tudo que Deus proporcionou ao homem. E o fruto da bondade, o fruto de fazer o bem é colheita, amém? Isaac semeou e colheu. Isaac não contendeu com os que contendiam com ele, e ele colheu. Quando você está disposto, e Jesus ele ensinou isso nos seus discursos, principalmente quando ele trouxe aquele grande sermão, ele falou sobre: se alguém te bater na face de um lado, dá outro. Se alguém te pegar alguma coisa, dá logo tudo. Vai levar a capa, leva a túnica, leva tudo. O que Jesus ele está falando? Ele está falando assim: se você pagar com a mesma moeda que estão pagando você, você vai ter uma colheita ruim. Mas se você pagar com a moeda que eu estou te ensinando a pagar, se você tiver uma mentalidade de bênção, você vai ter uma vida de colheita, amém? Então esse texto que nós vemos aqui, Davi ele está nos mostrando dois ambientes, e ele está nos mostrando dois níveis de relacionamento. Ele está nos mostrando dois níveis de responsabilidade, uma responsabilidade que eu tenho com os céus e uma responsabilidade que eu tenho com a terra. Até aqui você recebe tudo isso? Então eu quero agora aplicar isso de uma forma diferente no Novo Testamento, no texto de Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, versículo 37. Diz que chega um jovem para falar com Jesus, faz algumas perguntas, e uma pergunta muito forte, e Jesus então responde o seguinte. A pergunta dele era: qual é o grande mandamento? Jesus ele responde: ame o Senhor seu Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Tudo que foi escrito, tudo que foi registrado, tudo que foi liberado, esses dois mandamentos, desses dois mandamentos depende de tudo. Em outras palavras, se isso não for uma realidade na minha vida e na sua, não adianta lei, não adianta profecia, é como nada. Então aqui nós temos dois níveis de relacionamento. Jesus, a semelhança de Davi está falando de dois ambientes que nós vivemos. E os ambientes que nós vivemos, eles existem para relacionamentos. Eu e você estamos onde estamos hoje para relacionamentos. Para termos relacionamentos com pessoas, para sermos uma bênção na vida delas. Para podermos cooperar com a vida dessas pessoas.
Só que aqui Jesus está falando de 2 níveis de relacionamento. Um vertical e um nível horizontal. O nível vertical, relacionamento vertical, fala do nosso relacionamento com Deus. O vertical, a vértice, a coluna vertical, a vértice do relacionamento vertical é Deus, não é o homem. Relacionamento para cima, o relacionamento que acontece de cima para baixo e de baixo para cima, é o relacionamento que começa do eterno para nós, os limitados, os com data de validade na terra. Esse relacionamento começa de cima, mas tem uma resposta de baixo para cima. Jesus está falando desse relacionamento, do maior com o menor, do mais importante com o menos importante. É o relacionamento do ilimitado com o limitado que sou eu, do grande com o pequeno, do lindo perfeito com o imperfeito e dá para o gasto. Amém? Então Jesus está falando assim, a sua prioridade precisa ser o relacionamento vertical. Tudo que eu e você precisamos não vem da terra, vem do relacionamento vertical. Vem de um Deus que é fiel em todo tempo. Vem de um Deus que transcende o natural, o material. Então eu preciso valorizar o meu amor, o meu principal amor precisa ser por aquele que me amou primeiro, que é o eterno, o Criador. Agora no relacionamento horizontal, ele fala do nosso relacionamento com pessoas semelhantes. Relacionamento horizontal é o relacionamento com o próximo. Dá uma olhada aí no próximo que está do seu lado. É esse. É o relacionamento ombro a ombro, lado a lado. É o relacionamento com pessoas debaixo de cadeia de autoridade que são mais importantes do que eu dentro de um sistema de cadeia de autoridade, e pessoas que têm menos autoridade do que eu. Pessoas que têm a mesma autoridade que eu. Lá no seu trabalho, tem pessoas com a mesma autoridade que você, mas você é chefe sobre alguns e alguns são chefes sobre você. O relacionamento horizontal fala da habilidade de eu me relacionar no nível 360 graus. Eu consigo me relacionar com pessoas mais importantes e menos importantes do que eu e iguais a mim. Só que uma coisa que eu acho poderosa é que Jesus ele está colocando a ordem é primeiro. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Ou seja, valorize o seu relacionamento com a eternidade, porque a qualidade dos seus relacionamentos na terra dependem da qualidade do seu relacionamento com a eternidade. Então não adianta você querer resolver as coisas no âmbito carnal humano simplesmente. Você precisa das chaves espirituais para destravar os teus relacionamentos na terra. Porque aqui no nosso relacionamento na terra, nós não temos apenas as nossas diferenças, nós temos um inimigo. O inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo. Ele luta, ele guerreia contra você. E ele guerreia a partir de um ambiente espiritual chamado segundo céu. Onde em Efésios capítulo 6, Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, contra poderes, contra governos que estão acima desse ambiente. Então eu não posso usar armas naturais para resolver problemas de causa espiritual. Eu preciso ter revelação no relacionamento com meu Pai, que vai me dar as armas da minha milícia.
E é onde eu vou poder restaurar relacionamentos, onde marido e mulher não se entendem mais. Com todo respeito à psicologia, ela tem o seu papel, mas você precisa de algo mais forte do que psicologia. Você precisa de um poder que vai destronar Satanás e os seus demônios no seu casamento. É onde você vai ser cheio da presença de Deus, ao ponto de não mais enxergar um inimigo, alguém que compete com você, mas alguém que Deus colocou ao seu lado para você servir. Então às vezes nós estamos querendo resolver as nossas demandas no campo natural, mas antes nós precisamos discernir aqui. Deus, o que é isso aqui? E Deus, Ele revela, Ele mostra quem está por trás. Eu estava ministrando aos jovens sábado à noite, e nesse texto de Efésios, quando fala de poderes, a palavra original é arche. Até tem uma marca de remédio, né? Arche. E a palavra arche, ela quer dizer origens, fundamentos e ensinos elementares. E essa palavra poderes, origens, fala de um espírito maligno que foi liberado sobre a terra há muitos anos. E qual é o papel desse espírito chamado origens? É corromper a verdade sobre a nossa origem. De onde você veio, qual é o propósito da sua existência. E aí todas essas ideologias que nós estamos sendo sobrecarregados com elas passam a se tornar uma verdade. E as pessoas, elas acreditam que aquilo é a verdade, mas aquilo na verdade é uma verdade distorcida, adulterada. Então ela é um sofisma. Ela tem cara de verdade, mas tem raiz na mentira, no engano. E é por isso que pessoas inteligentes, com pós-graduações, pós-doutorados, acreditam em besteiras tão grandes, que a Bíblia tem a resposta clara e profunda do que é. Por exemplo, ideologias de gênero. Nós estamos sendo doutrinados pelo inferno para acreditar que isso pode ser uma opção. Não é. Tenta mudar o gene humano, não tem como mudar essa genética. O que é desde a concepção é até o final. Mesmo que eu ache, mas eu me sinto uma árvore. Você não é uma árvore, meu amigo. Eu dei uma zoada assim para dar. Esse espírito, ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que elas não estão grávidas de um bebê, mas o que está dentro delas é um feto. Então eles não estão matando uma vida, estão matando um feto. Irmãos, isso não é uma guerra natural. Lógica, razão não consegue combater isso. Não são suficientes para combater isso. Nós precisamos de uma arma maior, que é a verdade de Deus revelada. E ela só chega se você tiver esse caminho aberto com o céu. Uma das coisas que eu acho interessante na palavra de Jesus, glória a Deus, essa palavra é que esses dois tipos de relacionamento, eles formam dois instrumentos conhecidos por nós, a igreja. E um primeiro, ele forma uma cruz. O meu relacionamento com Deus, que vem de Deus, ele forma uma cruz. No relacionamento vertical, o que o relacionamento vertical vem trazer para a minha vida? Eu gostei muito da segunda música que nós cantamos.
sobre o perdão, né? Contando a história daquela mulher que seria apedrejada, não é? E que no lugar de tomar as pedradas, ela ouve uma voz dizendo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ao invés de ela morrer pelo seu pecado, o amor amou ela. Então, uma das coisas que o relacionamento de Deus, a restauração de Deus para a terra em Cristo Jesus vem fazer é trazer perdão, vem trazer cura, vem trazer transformação na terra. Quando Deus decide enviar Jesus, Ele está descendo, trazendo proteção para a humanidade, porque o diabo, nosso adversário, chamado de ladrão por Jesus, ele vem ao mundo somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, proteção, vida em abundância. Vida em abundância quer dizer que se você plantar, você vai colher. Quer dizer que se você semear, você vai ter resultado. Tudo que você fizer vai ser abençoado, porque ninguém vai roubar. Você vai ser protegido pelo céu. E mesmo que alguém roube externo, não pode roubar o interno. Agora, outra coisa que esses dois relacionamentos, né, vêm trazer é também a forma da espada. É quando a espada, ela sempre, a cruz está virada a parte maior para baixo. É o céu tocando a terra, pá, para restaurar relacionamentos horizontais e verticais. Mas essa manifestação do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, também é uma espada onde a ponta está para cima, onde você tem domínio sobre esse movimento, e onde você é capaz de virar essa espada e cortar todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus, todo tipo de sofismos, todo tipo de mentira que se levante. Você pega o amor de Deus e o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo e você destrói. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir tudo que se levante contra o conhecimento de Cristo. Tudo, seja pensamentos, ideias, o que for. E quando essa espada se manifesta, ela traz libertação, alinhamento e conquista. É a capacidade de nós alcançarmos o inalcançável. Então nós estamos sendo convidados nessa noite a mudar a nossa forma de pensar. Eu e você fomos criados do ambiente de glória para a glória de Deus. E do ambiente de glória nós temos um estilo de vida com a eternidade, que é confiar no Senhor e se alimentar da verdade. Nós temos um estilo de vida na terra que é para manifestar a luz que brilha em nós na vida de outras pessoas, sendo uma bênção e habitando na terra. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você sobre habitar na terra. Queira estar onde você está. Desfrute do que é teu. Diz que quem vive de passado é museu. O que passou, passou, meu irmão. O que você tem hoje? Esse esposo maravilhoso do seu lado, cheio de defeitos. Essa esposa maravilhosa do seu lado, cheia de defeitos, é o melhor de Deus para você. Esses filhos, adolescentes, crianças, hiperativas, são o melhor de Deus para você. Queira ter os filhos que você tem, não rejeite-os. Queira manter o seu casamento, custe o que custar, porque é o melhor de Deus. Queira, habita na terra. Eu não estou falando, por exemplo, se nós entrarmos em questão de posses, ame a casa que você mora,
Sabe, desfrute do carro que você tem, da motinha, da bike que você tem, do vale transporte, do bilhete único, desfrute. E eu não estou falando que você não tem que sonhar com coisas melhores, eu estou dizendo que você tem que se contentar e ser grato pelo que você tem, para que sendo fiel no pouco, Deus possa te dar muito. A inveja é a meia-irmã da gratidão. Sabia? Da ingratidão. A inveja, ela é meia-irmã da ingratidão. Porque ingratidão o que é? É não reconhecer o que eu tenho e querer o que o outro tem. Inveja quer o que o outro tem. Aí o outro é abençoado, você não consegue celebrar. Por quê? Porque você está cheio de inveja e não de gratidão. É porque você e eu ainda não aprendemos a habitar na terra. Seja grato. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você está entendendo? Então Davi está trazendo esses dois ambientes, e Jesus está dizendo assim, esses dois ambientes têm um nível de relacionamento. Ame o Senhor acima de tudo, seja cheio desse amor, e você vai poder amar as pessoas com o amor que eu amei vocês. Amém? Quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, sobre aquela batalha espiritual, ele fala, pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pega ela. Pega a cruz, pega a espada. E vamos viver evangelho. Amém, irmãos? Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, enquanto o pastor Wellington fazia as ofertas, veio no meu coração. Eu quero falar uma coisa para você de todo o meu coração, tá? Se eu fosse você, eu não ia esperar o domingo para ofertar. Você sabe a conta da igreja. Oferte quando der vontade. Nossa, acordei louco para ofertar hoje. Oferta. Às vezes Deus vai surpreender você quando você tiver a mentalidade de doador, não de pedinte. E não é porque nós precisamos do dinheiro para fazer coisas, mas é porque você e eu precisamos viver desprendido. Isso é mentalidade do céu. Isso vai mudar a sua vida, a sua história. Amém?